uma máxima na psicologia comportamental que é todo comportamento tem uma função. Você Uhum. não se comporta sem função. Você tem uma função. Então, as pessoas muitas vezes perguntam, pô, qual que foi a virada de chave? O que, que você fez ali que virou sua chave? Eu sempre falo que mudança de hábito ela é uma coisa gradual. Você começa a mudar um hábito quando você começa a se incomodar com aquele comportamento, mesmo você continuando executando aquele comportamento outras vezes, até que em algum momento você tem de fato uma configuração contextual que faça você alterar o seu comportamento, mas não é uma virada de chave. Muita gente acha que é uma virada de chave, por isso começa a academia e uma dieta na segunda-feira e quinta-feira já não consegue mais manter, porque não é uma virada de chave e não dá para tratar como uma virada de chave. A virada de chave ela é muito lenta e começou aí. Lá atrás, quando eu começava a ficar incomodado com isso, mas continuava bebendo, continuava fumando, continuava não sei o quê. Não estudava nada, não pensava em futuro e nada disso. Aí eu comecei acompanhar muitas pessoas que praticavam corrida. E eu comecei a me arriscar na corrida. Então, comecei a correr bem gradualmente, dava uma corridinha, caminhava, corridinha barra caminhar. Tipo, corria assim, uma quadra, caminhava duas, corria uma, caminhava duas. Sempre no mesmo percurso. Até que chegou um momento eu comecei a correr o percurso inteiro, porque eu fui ganhando uma resistência cardiovascular, cardiorrespiratória. E quando eu comecei a ganhar essa resistência cardiorrespiratória, ou seja, eu comecei a formar ali o hábito da corrida, eu continuava fumando cigarro aos finais de semana e dia de semana, mas já havia diminuído um pouco. Até que em algum momento eu queria começar a pensar em construir uma estrutura de corrida para competir a nível amador mesmo, para tentar finalizar uma provinha de rua qualquer. E o cigarro estava me atrapalhando. Então, eu sempre falo pra galera que quando você quer destruir um hábito ruim, é interessante você criar um bom que tenha uma competição com esse outro. Então, por exemplo, o cigarro começou a atrapalhar a minha evolução na corrida. Então, eu comecei a ficar puto de fumar. Fumar cigarro pra mim tinha uma função. Uma função social, os meus amigos fumavam, então na hora do café a gente fumava, na hora do intervalo da aula a gente fumava, trocava uma ideia. E a corrida começou a deixar o hábito do cigarro cada vez mais desinteressante pra mim. Até que um momento eu comecei a fumar só final de semana. Até que um momento eu percebi, cara, eu sempre tô fumando quando eu saio com aquela galera. É sempre quando eu saio com aquela galera que dá vontade de fumar. Então eu parei de sair com aquela galera. E hoje a gente sabe que o vício, de uma maneira geral, é extraordinariamente contextual. Muito. Tanto é que a internação, que seria o passo mais extremo de um tratamento com um adicto, é nada mais, nada menos do que remover o sujeito do contexto e evitar contato com ambientes onde ele usava droga. Então, hoje a gente tem isso muito claro nos estudos de neurociência, que vício, de uma maneira geral, é muito contextual.